Oi pessoal, eu sou a Denise e essa é a Rotipsi. E hoje eu vou dar continuidade a um tema interessante, que é a neuroplasticidade. Mas eu vou falar sobre a terapia dos esquemas, para vocês entenderem como funcionam esses esquemas dentro da mente. Que eu já tinha falado anteriormente sobre esses esquemas, né? A terapia dos esquemas com padrões emocionais, eles se formam e se mantêm de uma forma linear. Você já percebeu que algumas pessoas elas repetem os mesmos padrões emocionais e relacionais, mesmo entendendo racionalmente que aquilo faz mal? Porque certos sofrimentos parecem resistir ao tempo e às tentativas de mudança. Aí você me pergunta. Na psicologia, uma das abordagens que busca explicar esses padrões profundos é a terapia dos esquemas, que ela foi desenvolvida por Jeffrey Young. E aqui eu vou falar para vocês como vamos entender essa abordagem e como ela se relaciona com a TCC e o que a neuroplasticidade ajuda a explicar esses padrões. Então vamos começar com a origem da terapia dos esquemas. Como ela começou. A terapia dos esquemas, ela surge a partir da terapia cognitivo-comportamental como uma terapia de terceira onda mais moderna, né? O Jeffrey Young, ele percebeu que, com seus estudos, que algumas pessoas e que trabalhar apenas pensamentos automáticos não era suficiente para promover mudanças duradouras e efetivas. Isso porque certos padrões são mais profundos, aliás, envolvem emoções intensas, experiências precoces e formas repetidas de se relacionar. Assim, a terapia dos esquemas amplia a TCC a integrar cognição, emoção e história de vida em um mesmo modelo teórico. E o que são esquemas iniciais desadaptativos? Vou explicar agora para vocês. Na teoria dos esquemas, os chamados esquemas iniciais desadaptativos são padrões amplos e duradouros, né? Geralmente formados na infância ou adolescência. Eles surgem quando necessidades básicas emocionais não são bem aceitas, bem feitas, como segurança, vínculo, aceitação ou autonomia, não são atendidas de forma adequada. Esses esquemas passam a influenciar algumas coisas, como a pessoa se percebe, como percebe os outros e também como interpreta as relações. Mais importante, esses esquemas não são defeitos, mas adaptações que fizeram sentido em algum momento da vida da pessoa. E agora eu vou falar como os esquemas se mantêm. Como eles ficam aqui, grudadinhos na gente. Segundo a terapia dos esquemas, quando um esquema é ativado, a pessoa tende a reagir de 3 formas principais. A primeira é a rendição, quando ela aceita o esquema como verdade. A segunda é a evitação, quando foge de situações que poderiam ativá-lo. E a terceira é a supercompensação, quando ela reage de uma forma oposta ao esquema.
Essas respostas, elas ajudam o esquema a continuar ativo, reforçando o padrão ao longo do tempo. E como funcionam os modos esquemáticos, né? Outro conceito central da terapia dos esquemas são os modos esquemáticos do ser humano. Os modos são estados emocionais momentâneos que combinam pensamentos, emoções e comportamentos. Eles explicam por que uma pessoa pode mudar rapidamente de estado emocional dependendo de uma situação. E temos exemplos teóricos que incluem modos ligados à vulnerabilidade, modos de proteção na vida, modos críticos. Os modos, eles ajudam a compreender a complexidade do funcionamento emocional. E o que une agora a terapia dos esquemas e a neuroplasticidade? Qual a conexão entre as duas? Do ponto de vista teórico, os esquemas estão sustentados por circuitos neurais antigos. Quanto mais cedo um esquema se forma, mais consolidado ele tende a ser. A neuroplasticidade ajuda a entender por que esses padrões são tão automáticos e resistentes à mudança. O cérebro, ele aprende por repetição, a gente já sabe, né? E a mudança envolve a construção gradual de novos caminhos neurais a partir de novas experiências emocionais. E para encerrar tudo isso que eu falei para vocês, a terapia dos esquemas, ela principalmente nos ajuda a compreender que padrões emocionais profundos, de longe, não surgem do nada. A pessoa não é da forma que é do nada. E não se mantém por fraqueza. Eles são aprendizados do cérebro, enraizados ao longo do desenvolvimento. Entender esses padrões é um passo importantíssimo para ampliar a consciência sobre o comportamento humano. E se vocês gostam do meu conteúdo, deem seu like, se inscrevam no canal para eu continuar com conteúdos mais interessantes, mais ligados e mais próximos do que vocês gostariam de entender sobre todos esses processos. Tá bom? Vou esperar, hein? E até o próximo vídeo. Beijo grande. Até mais. Tchau.